Ok, pessoal, olha para vocês, o espaço de tempo deve ter sido longo, mas aqui não, viu? Aqui o pessoal aqui é linha dura, é militarismo. A gente dá aqui, ó, o intervalo que para vocês, sei lá, né? Você pode pensar, assim, daqui a pouco eu vou assistir, primeiro vou comer um pouquinho, assistir a novela. Aqui não. Aqui é o seguinte, o espaço é 5 minutinhos e ponto. Toma uma água e volta para ativa. Pessoal, olha só. Vamos falar dessa etapa de desenho através dessa afirmativa. Diz assim, ó. Na etapa de planejamento instrucional, nós estamos falando aqui do desenho, decide-se a forma de desenvolvimento do treinamento. Isso é verdade. Como o treinamento vai ser feito? Lembra que a pergunta é o como o trabalho vai ser realizado? Então, a gente planeja como vai ser realizado a instrução. Aqui a gente realmente levanta a forma de desenvolvimento do treinamento. Mas observe que a afirmativa diz: e selecionam-se as pessoas da organização que dele participarão. Aí, olha o cuidado que a gente tem que ter. Dentro do planejamento instrucional, vai ter lá público-alvo. E vai estar definido, ó, o treinamento é para os gerentes, ou o treinamento é para os técnicos administrativos. Está lá público-alvo. Mas a seleção de quem vai participar não é feita na fase de desenho, é feita na fase anterior, que é a fase de levantamento de necessidade. É a primeira etapa. Lá é que eu identifico quem precisa realmente de treinamento. Então, o item, ele está errado. Muita atenção, turma, com alguns detalhes importantes aqui a serem considerados, ok? Embora o público-alvo venha para cá, o levantamento de necessidade foi feito lá no diagnóstico. Então, o item errado. Depois que eu levantei necessidade, fiz o desenho, fiz o planejamento do treinamento, agora eu vou implementar o que foi planejado. Essa é a fase de execução, implementação e execução do treinamento. Cuidados devem se ter aqui também nesse momento, porque existem fatores que podem interferir. Eles podem interferir de forma positiva ou de forma negativa se a gente não se atentar. Um fator que interfere nessa etapa é a adequação do programa de treinamento às necessidades da organização. Se o instrutor, no momento ali da execução, não fizer esse alinhamento do que está sendo trabalhado com as necessidades organizacionais, a gente observa uma tendência dos treinandos ter uma reação negativa ao treinamento, porque vai começar um tipo, peraí, o que está sendo trabalhado nada tem a ver com a nossa realidade. Nada tem a ver com as necessidades da nossa organização. Então, esse alinhamento é de suma importância, porque lá na etapa de avaliação, existe uma avaliação de reação e a reação dos treinandos. Qual a reação dos treinandos com relação ao treinamento? Qual o nível de satisfação desses treinandos? Que expectativas foram geradas? Será se foram frustradas em razão da falta de alinhamento entre o treinamento e as necessidades organizacionais? Então, observe que isso aqui é um fator que interfere. Um outro fator é a qualidade do material de treinamento. A gente sabe disso, material ruim, material não bem elaborado, ele gera problemas na execução. O aprendizado, ele fica prejudicado, isso vai ter um reflexo na avaliação de aprendizagem, onde o treinando, em razão da má qualidade do material de treinamento, a assimilação dele do conteúdo fica prejudicada, ok? Então, tem um reflexo aqui importante também esse fator. A cooperação dos gerentes e dirigentes. Por que dirigente tem que cooperar? Porque ele é que libera a verba para o treinamento. É responsabilidade dele o processo de capacitação de uma organização. Se não é o plano instrucional que vai lá para o dirigente, ele vai apreciar e vai aprovar ou não. Estava previsto na minha planilha de custo, R$100 mil, suponhamos, para a realização desse treinamento, e ele diz assim, ó, 100 mil não, só 50? Vai ter um reflexo aqui na qualidade, no momento de executar? Então, a cooperação, o envolvimento, a participação dos dirigentes aqui é importante. Outro aspecto importante em termos de cooperação são dos responsáveis pelas unidades organizacionais. Gestores são gestores de pessoas. A gente sabe que quando falamos de treinamento e desenvolvimento, há uma tendência, é a tendência da gestão de pessoas, a descentralização. A gente observa muitas organizações públicas, a gente observa bastante,
terceirizando empresas, contratando empresas através de processos licitatórios, que tenha especialização, que o negócio dela seja capacitar para que os seus servidores sejam preparados. Então está vindo gente o quê? Gente de fora. Se esses consultores que estão vindo ajudar esse órgão, seja uma empresa privada ou pública, a capacitar seus profissionais, se eles não tiverem o cuidado de envolver os gestores, isso pode ter um reflexo extremamente negativo na execução. Primeiro, liberação dos profissionais. Quem libera os profissionais para participar do treinamento são os gerentes. Segundo, se ele não tiver envolvido, a tendência é ele, em razão da distância dele com o processo, quando o profissional voltar, sequer permitir que ele implemente o conhecimento adquirido. Então, observem que essa cooperação, tanto dos gerentes e dirigentes, também é um fator determinante nessa etapa. O quarto fator é a qualidade e preparação de quem está à frente instruindo, como também a qualidade de preparação dos aprendizes. A gente sabe que tem treinamentos que têm pré-requisito. O treinando, ele tem que ter um conhecimento prévio, senão ele vai ter dificuldade de assimilação do que está sendo trabalhado. Então, quando falamos de preparação, não só do treinador, mas também daquele que passa pelo processo de treinamento. Ok? Então, aqui temos a chamada fase de implementação e execução, e a literatura apresenta esses fatores importantes que interferem nesse momento. A quarta etapa, ela é chamada de avaliação. Então, falamos de diagnóstico, planejamento, implementação e execução, e depois que a gente desenvolve o treinamento, vai ser necessário avaliar o processo. Qual a finalidade de você desenvolver a avaliação? Bom, eu preciso saber se o treinamento surtiu os efeitos esperados. Isso lá no meu planejamento, eu estabeleci ali provavelmente indicadores de desempenho, ações concretas que eu preciso observar no profissional após ele ter passado por um processo de treinamento. Eu quero saber se a organização ganhou com isso, se resultado, se houve impacto efetivamente, se houve também um impacto no nível do próprio profissional, ou seja, houve mudança de comportamento após o treinamento, a organização apresentou resultados, ou seja, houve mudança efetivamente na própria organização, então vai ser necessário algumas avaliações aqui. E a gente tem, segundo um teórico chamado Ronald Kirkpatrick, é o cara. Falou de etapa avaliação, é isso aqui, ó. Ele fala de 4 tipos de avaliação, é o que cai em prova. Ele fala de uma avaliação de reação, ele fala de uma avaliação de aprendizagem, avaliação comportamental e uma quarta avaliação que seria uma avaliação de resultados. Isso aparece em prova, tá? Ou conceitualmente o que seria cada uma dessas avaliações, uma questão mais abrangente mencionando que as avaliações elas são com base nesses 4 tipos, ok? Nós vamos exatamente identificar o que seria cada uma dessas avaliações. Agora, é importante também a gente ter claro que quando a gente avalia, a gente vai estar avaliando com base nessas 4 avaliações de Kirkpatrick, a gente vai fazer avaliações abrangentes, avaliações no nível da organização, avaliações também no nível das tarefas e operações e avaliações também no nível dos recursos humanos. Ou seja, que mudanças ocorreram no nível das pessoas, que mudanças ocorreram no nível das tarefas e operações e que mudanças ocorreram no nível da organização. Aqui nós estamos falando de mudanças macro, né? Mudanças da organização na sua totalidade. Então vamos identificar que tipos de indicadores nos levaríamos a crer que houve realmente resultados, que o treinamento ele foi impactante, ou seja, ele gerou um impacto na organização. No nível da organização, ou seja, avaliação ao nível organizacional, se ocorrer aumento da eficácia organizacional, ou seja, a organização passar a apresentar resultados, a gente poderia entender isso como um indicador de resultados na organização. Melhoria da imagem da empresa. Olha, após o treinamento, a organização ela passou a ter uma imagem mais positiva. Isso é importante, é significante. Os
usuários do órgão ou os clientes dessa empresa passaram a observar a organização de forma mais positiva. Suponhamos que o treinamento tenha sido orientado e voltado para melhorar a qualidade na prestação de serviço. Depois que esses profissionais saíram do treinamento, voltaram para a prática organizacional, eles mudaram o comportamento deles na relação com o cliente, na relação com os usuários, e as pessoas passaram a ter uma visão mais positiva dessa organização. Então, nós estamos falando de um indicador no nível da organização como um todo. Melhoria do clima organizacional. Olha, o ambiente organizacional, ele passou a ser percebido e interpretado melhor após o treinamento. Melhor relacionamento empresa-empregado. Quando falamos de gestão de pessoas, nós estamos falando dessa relação, né? Pessoas e organização. Após o treinamento, houve um melhor ajuste. As pessoas passaram a contribuir com essa organização e a organização passou também a recompensar melhor esse profissional, as relações melhoraram. Facilidade nas mudanças e na inovação. As pessoas ficaram menos refratárias, os colaboradores passaram a aceitar mais o novo, passaram a aceitar mais as propostas de mudança da organização. Satisfação dos clientes. Aumento da eficiência. Começamos, de fato, não só a apresentar resultados, mas começamos a realizar o trabalho em menor custo, sem desperdiçar. Então, observe que seriam indicadores ao nível da organização. Olha esse item de prova. Em nível organizacional, o treinamento pode gerar, entre outros resultados, satisfação de clientes, inovação, mudanças e ganhos de competitividade. Perfeito. Ao nível da organização, poderiam ser indicadores para que a gente afirmasse que o treinamento apresentou impacto. Agora, quando eu falo do nível dos recursos humanos, porque aqui nós estamos falando de níveis, né? Passamos por um nível macro, agora vamos falar do nível dos recursos humanos propriamente dito, o nível das pessoas. Que indicadores eu poderia traçar para afirmar assim, olha, realmente o treinamento apresentou impacto no nível das pessoas? Redução de rotatividade. Olha, a gente tinha um índice muito alto de rotatividade, conseguimos reduzir o índice após o treinamento, as pessoas passaram a ficar mais satisfeitas. Redução de absenteísmo, era alto. Nós tínhamos um índice de 15% de absenteísmo, as pessoas faltavam, chegavam atrasadas, saíam mais cedo, totalmente descompromissadas com a organização após o treinamento, conseguimos baixar esse índice a 2%. Nossa, esse é um indicador importante, significativo e está relacionado aos recursos humanos. Aumento da eficiência individual dos empregados. Individualmente, os profissionais passaram pelo treinamento, passaram a realizar o trabalho em menor tempo e sem desperdício. Começaram a desenvolver o trabalho com eficiência. Aumento das habilidades. Habilidades no sentido de domínio de teoria, domínio de técnicas, domínio de procedimentos. As pessoas passaram a realizar o trabalho melhor. Aumento do conhecimento, agora sim, domínio de conceitos, domínio de teorias. Mudanças de atitude, as pessoas passaram a ter atitudes mais favoráveis, atitudes mais comprometidas, mais motivados na realização do trabalho. Observe que são indicadores que a gente busca na avaliação, mas são indicadores mais no nível dos recursos humanos. E a gente fecharia aqui com a avaliação no nível das tarefas e operações. Execução efetivamente do trabalho. Na execução do trabalho, seriam indicadores, aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços agora com maior qualidade, redução do fluxo de produção, melhor atendimento ao cliente, redução do índice de acidentes. Aprendemos e desenvolvemos técnicas e procedimentos ao ponto de conseguir reduzir os acidentes de trabalho, né, que tinham um índice maior, um índice alto. Redução no índice de manutenção de máquinas e equipamentos. As pessoas passaram a operar melhor os maquinários em razão das habilidades que elas desenvolveram com o treinamento. Observe que são indicadores voltados mais para a execução do trabalho, execução das atividades dessa organização. Então, vamos lá. Quando falamos de avaliação, é comum aparecer itens de prova mencionando os indicadores macro, nível organizacional, indicadores no nível dos recursos humanos, das pessoas, e indicadores também no nível das tarefas e operações, execução do trabalho. Além disso, o que mais pode aparecer em prova quando falamos da etapa avaliação?
Na avaliação, segundo Donald Kirkpatrick, isso aqui é extremamente usual, surgir em prova. Existem 4 tipos de avaliação: reação, aprendizagem, comportamento, resultados. São 4 tipos. É importante que a gente tenha clareza do que seja cada uma dessas avaliações. Quando fazemos avaliação de reação, é uma avaliação buscando identificar a satisfação ou não do treinando, o nível de expectativa desse treinando com o treinamento, a satisfação dele com relação ao conteúdo, com relação à metodologia aplicada, com relação à estrutura do treinamento, com relação à forma como o trabalho foi conduzido. Aqui, nesse momento, a gente busca a reação do treinando ao treinamento. Na avaliação da aprendizagem, sei somente ser, pontualmente, o que eu quero avaliar é a assimilação do conteúdo. Isso pode vir assim, aquisição do conhecimento ou a assimilação do conteúdo do treinamento. A gente viu que o conteúdo do treinamento pode ser conceitos, habilidades, atitudes, informação. Esse treinando absorveu esse conteúdo, isso é avaliação de aprendizagem. Como é que ela é feita? Se é um treinamento voltado para desenvolver habilidades, eu vou fazer uma provinha prática, para ver se o cara agora sabe fazer. Se é um treinamento voltado para conhecimento, eu vou aplicar uma prova de conhecimento. Então, na realidade aqui, a gente faz a mensuração após treinamento com aplicação de provas. Uma avaliação agora no nível do comportamento, eu quero, na realidade, avaliar se o profissional, após o treinamento, ele mudou o comportamento dele. Houve mudança de atitude? Como? Antes do treinamento, o cara realizava o trabalho de um jeito. Passado o treinamento, ele volta a desenvolver o seu trabalho e eu vou lá conversar com o chefe ou eu vou observar o cara fazendo o trabalho. Se tiver uma alteração, uma mudança no seu comportamento, aí a gente pode dizer, opa, avaliação de comportamento legal, o cara mudou o comportamento dele, agora ele faz o trabalho de forma diferente, de acordo até mesmo com as orientações que foram dadas no treinamento. Ou não, o chefe vira e diz assim, olha, não alterou nada. O cara, do mesmo jeito que ele fazia, ele continua fazendo, não houve mudança nenhuma no comportamento, não houve mudança nenhuma nas atitudes desse profissional. Bom, se não houve mudança de comportamento, aqui a gente tem um problema, né? Ou seja, a mudança de comportamento, ela está associada à atitude. Beleza, na hora que eu apliquei a prova de conhecimento, esse treinando assimilou o conteúdo muito tranquilamente. Mas quando ele voltou lá para o local de trabalho dele, ele não transferiu esse aprendizado para a prática de serviço. Se não houve a transferência do aprendizado para a prática de serviço, a avaliação de comportamento ela fica prejudicada. Ok? Agora, muito importante também a gente identificar se o problema está, de fato, nas atitudes do treinando ou se o problema é suporte organizacional. Porque muitas vezes o cara pode dizer assim, olha, eu assimilei o conteúdo, tinha a intenção e a vontade de aplicar, mas não temos o suporte organizacional suficiente para aplicar o que foi aprendido. Ou o próprio gestor do setor diz o seguinte, ó, aquele blá 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 que vocês ouviram lá, aqui é outra história. Então, não é a culpa, vamos dizer assim, do treinando. O problema é o suporte organizacional, o problema é gerencial. Agora, quando é atitude, existe suporte, existe o apoio do gerente, e esse cara não modifica, ele assimila o conteúdo, mas não aplica na prática. Aí, realmente, a gente tem um problema nesse momento aqui da avaliação. Além da reação, como já vimos, além da aprendizagem, além do comportamento, a gente tem aqui uma quarta avaliação, segundo Kirkpatrick, que é a avaliação de resultados. Essa avaliação de resultados, ela é feita com base em indicadores concretos. É uma avaliação onde eu quero identificar se a organização obteve os resultados a partir do treinamento que foi realizado. Vamos dizer o seguinte, olha, o treinamento é para melhorar a qualidade na prestação de serviço. Nós tínhamos, antes do treinamento, um índice de 35% de reclamações de usuários ou clientes dessa organização nos serviços de ouvidoria e no saque. 35%. Bom, precisamos melhorar a qualidade na prestação de serviço, essa é a necessidade. Treinamos o pessoal volta para a linha de frente.
Olha, após esse retorno, passado um tempo, a gente conseguiu reduzir de 35% para 10% o índice de reclamações de clientes. Nós estamos falando de indicadores concretos. Realmente houve um impacto desse treinamento no nível organizacional. Observe que vocês podem se deparar com itens de prova que fale de avaliação de impacto. A avaliação de impacto, ela é uma avaliação de resultados, tá? Ó, impacto. Sendo que, quando falamos de impacto, eu posso estar falando de impacto no indivíduo, ou seja, um impacto individual, ou eu posso estar me referindo a um impacto organizacional. Então, existem dois tipos de impacto. Um treinamento ele pode gerar um impacto no indivíduo ou um impacto na organização. Quando eu me refiro à avaliação do comportamento, eu estou falando de impacto no indivíduo. Houve um impacto. Ele mudou o comportamento. Quando nos referimos à avaliação de resultados, eu estou falando de impacto aonde? Na organização. Houve uma mudança na organização a partir desse treinamento. Essa avaliação de resultados sempre a partir de indicadores o quê? A partir de indicadores concretos. Queremos aferir os resultados apresentados. E é claro que a organização não é boba nem nada. Ela investiu 100 mil nesse treinamento. Ela quer retorno? Quer. A avaliação de resultados, a avaliação de impacto na organização implica também o que a gente chama de ROI. É a avaliação do retorno do investimento. Eu tenho que transformar esses resultados aqui em money, para que a organização saiba exatamente se houve retorno do investimento que ela fez. Então, observem, turma, que nós temos ainda um desmembrar dessa avaliação de resultados, ou dentro dessa avaliação de resultados, uma avaliaçãozinha chamada de ROI. É o valor final. É isso aqui, ó. ROI. É uma proposta de Phillips. Ele vai dizer assim, olha, dentro da avaliação de resultados é muito importante também fazer uma aferição em termos monetários, né? Faz-me rir mesmo, é isso que a organização quer. Identifica-se a possibilidade de converter muitos dos dados relativos aos resultados em valores monetários, né? Então, a organização, ela quer, eu digo assim, que ela não quer muito fazer rir, mas que ela quer rir, ela quer, né? É o faz-me rir. Ela quer realmente retorno do investimento. E aí, se aparece em prova a chamada avaliação ROI, é a avaliação do retorno do investimento, que estaria dentro do contexto da avaliação de resultados. Perfeito? Bom, aqui nós temos uma questãozinha anterior que vai dizer o seguinte. A avaliação de treinamento pode envolver 4 critérios. Reação, aprendizado, comportamento e resultados. E cada um deles é indicador do sucesso do treinamento. E de fato é. Quando eu faço a avaliação do resultado da aprendizagem, eu vou identificando se o treinamento foi satisfatório ou não. Havendo grande correlação entre eles. É claro, e Kirkpatrick vai dizer isso, é feita uma cisão didática, né? A gente consegue identificar o que é uma avaliação de reação, o que é uma avaliação de aprendizado, o que é comportamento, o que é resultado. Porém, há uma relação estreita entre esses tipos de avaliação. Uma reflete na outra, né? Há uma relação sequenciada dessas avaliações. Uma outra questão interessante diz assim, ó, a avaliação de resultados. Avaliação de resultados, que é aquela 4ª avaliação de treinamento, tende a mensurar, no mínimo, as variáveis relativas à aprendizagem, impacto, mudança e valor final. Então, vamos aqui, ó. Avaliação de resultados, que é a avaliação de resultado como um todo, tá? Do treinamento.
ela tende a avaliar, no mínimo, variáveis como aprendizagem. Essa aqui é aquela a avaliação de aprendizagem, onde a gente vai observar o quê? A assimilação do conteúdo. Tende a avaliar o impacto. O impacto tem a ver com a avaliação de resultados e a avaliação o quê? Comportamental. Resultados e também a avaliação comportamental. Resultados, impacto na organização. Comportamental, impacto no indivíduo que passou pelo treinamento. Mudança e valor final também são importantes e fazem parte, aqui ó, é um desmembrar da chamada avaliação de resultados. O valor final é aquela avaliação ROI. A gente, na avaliação de resultados, impacto na organização como um todo, eu quero identificar se realmente esse treinamento implicou retorno. E eu quero identificar também se houve o quê? Mudança. Essa organização, ela conseguiu realmente mudar a partir desse treinamento ou ela mantém ou se mantém como estava antes? Porque se mantém como estava antes, a gente não poderia estar falando de impacto no nível da organização. Então, aqui é a mudança organizacional propriamente dita a partir do treinamento. No mínimo, porque no máximo eu ainda poderia acrescentar avaliação de reação. E aí, Kirkpatrick, ele diz algo muito interessante. Muitas vezes queima-se etapa, nem se faz avaliação de reação. Já identificar ou buscar, o quanto antes identificar a avaliação de resultados, que é o que realmente a organização quer. E aí a gente passa até pela avaliação de assimilação de conteúdo, que é a avaliação de aprendizagem, a mudança, o impacto no indivíduo, que é a avaliação comportamental, o impacto na organização, que é a chamada avaliação de resultados, e a gente queima a etapa, que seria a avaliação de reação. Por isso que a gente fala de no mínimo. No máximo, a gente ainda teria, como o Kirkpatrick afirma, a chamada avaliação de reação. O item, ele está corretinho, corresponde realmente os tipos de avaliação que realizamos. Pessoal, vamos ficar por aqui, a gente volta daqui a pouco, né, com mais conceitos acerca desse tema treinamento e desenvolvimento importantes para que vocês realizem os certames. Até daqui a pouco, então.